Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu estou muito feliz com a sua presença e quero te convidar para essa nova fase do meu conteúdo, aonde eu estou iniciando uma playlist de comportamentos empreendedores. Meu nome é Cris Taylor, eu sou psicóloga de empreendedores e de empresários, e a ideia é poder trazer conteúdos longos, embasados, de pesquisas, de coisas que fazem a diferença na sua vida, na sua carreira e no seu negócio, ok? E para começar, para inaugurar essa playlist de comportamentos empreendedores, voltados exclusivamente para esse canal, eu separei um tópico que é bastante recorrente em termos de pesquisa, de curiosidade por parte das pessoas que já empreendem ou que querem empreender e de diferentes estágios, né, dentro do empreendedorismo, que é o que caracteriza alguém com perfil empreendedor. Bem, eu diria para você que eu fui professora universitária por 10 anos e uma vez professora, sempre professora. Eu gosto sempre de ir na semântica e de ir na raiz das coisas para que você tenha uma explicação e, ao mesmo tempo, uma compreensão clara, simples e didática. Então, quando se fala o que caracteriza alguém com perfil empreendedor, é interessante que a gente saiba inicialmente o que é perfil, né? Então, perfil, indo no português, tem 3 significados. Perfil pode significar delineamento, descrição ou índole, tá? No sentido de delineamento. Delineamento é um desenho, um contorno, tá? Uma descrição é um retrato, uma representação, e a índole seria o caráter, o gênio, o jeito, o temperamento, o tipo. E quando a gente fala de perfil empreendedor, está muito relacionado com qual é o desenho e, ao mesmo tempo, qual é o tipo de temperamento ou de índole, de disposição que essa pessoa precisa ter para que ela possa ser bem-sucedida nessa jornada empreendedora. E é importante eu dizer para você uma frase que eu estava pensando hoje mais cedo, que é o seguinte: o empreendedorismo ele é extremamente democrático, ele é para todos, porém, nem todos são para o empreendedorismo. E nesse sentido, você saber qual é o perfil necessário para você ser empreendedor, você tem condições de verificar se essas características e, ao mesmo tempo, essa forma de ser e de pensar e, consequentemente, de agir, tem consonância com a pessoa que você é ou com a pessoa que você está eventualmente estimulando, reforçando ou incentivando para que ela empreenda ou que ela faça voos, né, nessa seara, ok? Muito bem. O que, então, significa... Então, falei o que é um perfil, né? E agora, o que é ser um empreendedor? Um empreendedor nada mais é do que um estilo de vida. O empreendedorismo, ele não é necessariamente uma ação. O empreendedorismo ou o empreendedor é um jeito de pensar, é um jeito de imaginar, uma forma de criar a realidade. O empreendedorismo, nesse sentido, é um estilo de vida de pessoas que desejam conquistar mais, que não querem passar em branco e nem se acomodarem ficando conformadas às adversidades que os rodeiam. Então, empreender, nesse sentido, é extensivo a todos os gostos, culturas, raças, escolaridades, para todo e qualquer tipo de tamanho de sonho. Porém, para que você consiga levar isso a cabo, você precisa ter determinadas características. E que características seriam essas? É uma forma de pensar, tá? E que forma de pensar é essa?
Mas antes de falar sobre a forma de pensar, eu gostaria de resgatar um conceito de um economista, Schumpeter, que trouxe no início do século passado, mais precisamente em 1940, qual o significado que ele deu para o empreendedor e que isso continua praticamente 80 anos depois, continua sendo, mais de 80 anos depois, continua sendo válido e utilizado esse conceito, que é o empreendedor é alguém que realiza, ou seja, é uma pessoa que é capaz de produzir novas ideias com criatividade e empenho de realização. Logo, essa concepção remete à própria criação do empreendedorismo. Por quê? Porque uma vez que de acordo com Schumpeter, né, que o capitalismo é regido principalmente pelo processo de desconstrução criativa, baseado no desenvolvimento do novo e na destruição do velho, o empreendedor, ele é o agente básico desse processo. Por quê? Porque é ele que enxerga o novo, é ele que enxerga o que ninguém vê, é ele que consegue antecipar decisões antes de todos e que consegue transformar sonhos, desejos e necessidades em ações. E por que quando eu falo para você que o empreendedorismo é extremamente democrático, que ele é aberto a todos, mas nem todos são para ele? Significa dizer que o empreendedor é uma pessoa que consegue enxergar, visualizar e perseguir um sonho que, num primeiro momento, só ele enxerga. E ele consegue continuar e persistir e perseverar, dados os obstáculos, as dificuldades, os contratempos, todas as críticas, as pessoas que lutam contra, porque ele acredita, porque na cabeça dele, na mente dele, aquilo está claro. Para ele já deu certo, ele só não sabe direito a data, ele não tem direito a esse número, mas ele sabe que aquilo vai virar, que aquilo vai acontecer e ele se coloca em movimento até aquilo acontecer. Nesse sentido, ele precisa pensar de uma determinada forma e agir também de uma determinada maneira para que o leve a cabo desse tipo de resultado, de alcançar esse objetivo que muitas vezes é claro só para ele e que ninguém mais enxerga. Então, vamos imaginar o seguinte, como é que ele pensa, tá? Inicialmente, ele tem pensamentos fortalecedores, ou seja, é uma pessoa autoconfiante que, apesar de todos os eventos, todas as condições, todas as intempéries, ele continua firme naquilo que ele acredita, e mesmo que não dê certo, mesmo que tenha quedas, que ele sofra um revés, ele continua, né? Pode mudar a estratégia, mas continua perseguindo aquele objetivo. Então, nesse sentido, ele tem pensamentos e crenças fortalecedoras. Também é uma pessoa que está sempre numa posição de aprendiz. Nesse sentido, a humildade, ela é fundamental, porque você nem sempre vai acertar. Então, ter uma posição de aprendiz significa que você está sempre disposto a aprender coisas novas, coisas que estão fora do teu escopo e que eventualmente você não domina. Também é uma pessoa que quer e pode resolver. Se há um problema, eu resolvo. Então, o empreendedor, ele é um solucionador. Ele é um realizador e ele é um solucionador. Ele não reclama dos problemas, ele quer os problemas. Porque se existe um problema, ele está ali para resolver, para criar, para desenhar uma solução para aquela situação. Também ele tem um pensamento de que o fracasso só existe para quem faz. Quem está sentado no conforto, no sofazão, quem está no quentinho, não está se arriscando. O empreendedor, ele se arrisca, né? Então, só erra quem faz. E quando ele erra ou quando não dá certo aquele experimento,
ele não demoniza os seus erros, muito pelo contrário, ele aprende o que ele não deve fazer para a próxima vez que ele se lançar a cabo de desenvolver aquela estratégia, aquela ação, aquela tarefa. Também ele é uma pessoa autoconfiante, tá? Se ele pensa que se é verdade ou se é mentira, ele acredita que ele dá conta. E isso, evidentemente, acaba determinando e definindo a sua própria autoimagem. Ele também acredita que ele deve entrar em campo mesmo se ele não estiver pronto. Ele não fica com essa coisa de quando tal coisa estiver assim, ou quando tal coisa estiver assado, ou quando eu tiver o recurso X, ou quando tiver o recurso Y, então eu o farei. E muitas vezes você percebe realmente o espírito empreendedor é quando a pessoa está dura, sabe? Porque quando ela está dura de verdade, ou quando ela está quebrada, é onde ela precisa utilizar do máximo da criatividade e de todos os recursos que ela tem para ela virar a mesa. Ok? Então, ela não espera para entrar em campo, ela não espera ter tudo pronto, ela vai, tá? Ela vai com as condições que ela tem. Também é uma pessoa voltada para simplificação e não para complexidade, ou seja, se existe uma alternativa simples, um modo mais fácil, mais ágil, mais rápido, ou mais inovador de ser feito algo, ele irá procurar. E quanto mais flexível essa pessoa for, né? Então, se você for flexível em relação às coisas, mais flexível a sua mente se torna e a vida acaba se desenvolvendo no próprio fluxo que você cria. Então, nesse sentido, eu diria para você que o empreendedor, antes de querer estar certo, ele prefere ter resultado. Tá certo é ser bônus, mas ele não faz questão de estar certo. Ele está o que mais importa é ele ter resultado do que ele tá certo, tá? Então, fica aí uma reflexão, fica aí uma provocação para você. O quanto que você quer estar certo ao invés de ter resultado. E esse ter resultado, muitas vezes, implica em você abrir mão de determinadas coisas que você acredita para testar outras coisas que talvez você nunca tenha testado antes e que dê certo, certo? E aí, nesse momento, você conseguiu desapegar de algo que você estava rigidamente achando que tinha que ser daquela maneira, testou de uma outra forma, teve resultado, ou seja, mais importante é ter resultado do que estar certo. Essa é uma forma de pensar, não é todo mundo que pensa desse jeito. E como que ele age? Bom, primeiro de tudo, um empreendedor, ele respeita os seus valores. Ele não faz coisas que ultrapassem, que firam os seus valores. Nesse sentido, você precisa se conhecer. É um cara que traça metas. Um cara ou uma cara, né? Que traça metas, que tem objetivos claros, que sabe para onde que ele está caminhando, o que ele está perseguindo, e que ele não tem nenhum problema em pedir ajuda, se necessário for, para especialistas, tá? Naquela área que ele não domina, naquele tópico que ele não domina, e é uma pessoa que gosta de vender e que aproveita todas as oportunidades para vender. Vender a si mesmo, vender os seus produtos, vender os seus serviços, e ele gosta disso. Por exemplo, nesse momento, eu posso não estar vendendo um produto nem um serviço, mas eu estou vendendo aquilo que eu acredito, estou vendendo as minhas ideias, e gosto muito de fazer isso. Né? E talvez no passado isso não fosse tão claro. E hoje eu entendo que não só eu sou uma psicóloga, mas verdadeiramente eu me sinto uma empreendedora e agora eu estou trabalhando o meu papel de empresária, que é de gestora do meu próprio negócio. Também o empreendedor, como que ele age? Ele ajuda o maior número de pessoas, por quê? Quanto mais ele ajuda outras pessoas, significa que ele está resolvendo o problema de mais pessoas. E quanto mais pessoas ele consegue resolver e ajudar, mais ele prospera, mais é possível do negócio dele ser escalado, ok? E, por fim, ele age no sentido de se tornar uma pessoa adaptativa e flexível. Existem várias outras coisas que você vai encontrar na literatura, mas eu listei essas
e gostaria de iniciar esse conteúdo trazendo essas orientações, essas reflexões para você, dizendo que você precisa, sim, ter uma certa forma de pensar e uma certa forma de agir para você ser bem-sucedido nessa seara do empreendedorismo, porque não é um caminho reto, não é linear, não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é empolgante, fascinante, tentador, e uma vez que você prova desse, sabe, é como se fosse uma espécie de uma cachaça, ou que você, sei lá, se é picado pelo mosquitinho, cara, você nunca mais quer abandonar essa vida. É cheia de perrengue, tem uma montanha-russa emocional e financeira, mas quando você descobre o seu caminho, quando você finalmente encontra o seu lugar, ninguém te segura mais. Então, isso faz toda a diferença. Esse pacote é que compõe o perfil empreendedor. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam ampliar a sua mentalidade, entendendo que um empreendedor tem a sua mentalidade expandida. Isso é um outro conteúdo que eu vou abordar. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar inaugurando essa nova fase, estou feliz pra caramba, para não dizer outra coisa, né? Estou aqui num sábado gravando, feliz da vida, trabalhando. Por quê? Porque eu acredito muito no meu conteúdo, acredito na minha experiência e eu sei o quanto que isso pode ajudar na tua jornada empreendedora para que você possa performar melhor nos negócios, na carreira e na vida. Um grande beijo e até a próxima.